Olá, eu sou a doutora Marcela, sou médica integrativa e eu estou muito feliz em estar participando do CONUTVEG pela segunda vez. O ano passado eu também participei, contribuindo com uma palestra sobre alimentação vegetariana e vegana na gestação. E esse ano eu continuo com a temática alimentação e a saúde da mulher, mas hoje focando principalmente no ciclo menstrual e nos sintomas de TPM e como a gente pode reverter esse quadro através dos alimentos, da dieta que a gente tem. Eu basicamente escolhi esse tema e trabalho com esse tema como meu foco principal porque eu tenho uma história muito intensa com o meu ciclo menstrual, então vou compartilhar ela aqui com vocês antes de começar a explicar mais sobre como a alimentação pode impactar a nossa saúde. Enfim, desde que eu comecei a ter o meu ciclo, eu tinha cólicas muito intensas, muita oscilação de humor, eu sempre tive muita retenção de líquido e isso foi piorando enquanto eu estava na faculdade. Claro que com uma alimentação irregular, horários totalmente desequilibrados, uma falta de rotina e mesmo usando o anticoncepcional, eu tinha TPMs muito intensas que me impediam de sair de casa porque eu tinha muitas dores, eu precisava tomar anti-inflamatórios, medicações praticamente todos os meses por conta das cólicas, sem falar nas oscilações hormonais, nas oscilações emocionais. Ou seja, eu achava que a minha vida era a pior vida de todas, que estava tudo dando errado e isso me trazia uma tristeza profunda, uma irritabilidade. Então isso é algo que eu vejo que acontecia não só comigo, mas acontece muito com a maior parte das pessoas, das mulheres que eu consulto no meu consultório. E quando eu mudei a minha alimentação para uma alimentação baseada em plantas, para um estilo de vida vegano, na verdade, a maior parte desses sintomas melhoraram muito. Então eu vou dizer que hoje eu nunca mais tenho cólica? Não, às vezes eu tenho uma leve cólica, mas já faz mais de 5 anos que eu não preciso tomar nenhum remédio ou nenhum antiespasmódico. Eu também não tomo mais anticoncepcional há um bom tempo. Então, nessa palestra de hoje eu quero mostrar como é possível a gente reverter esse quadro e se conectar com a sabedoria do nosso corpo, entender o que ele está querendo nos dizer através desses sintomas. Essa, na verdade, é a base da medicina integrativa, que é a minha especialidade. Então, na medicina integrativa, nós buscamos como todas as áreas da vida de uma pessoa impactam a saúde dela como um todo. Mas quais são essas áreas? Então, isso vai desde os alimentos secundários, que eu chamo, esse é um termo que eu uso, os alimentos secundários. Eles estão relacionados a tudo aquilo que a gente coloca no nosso prato, seja o arroz, o feijão, as verduras, as frutas, tudo aquilo que nos nutre diretamente, de uma perspectiva da nutrição integrativa, é chamado de alimentos secundários. E antes disso tem os alimentos primários, que é tudo aquilo que nos nutre indiretamente, ou seja, a nossa qualidade do sono, a atividade física, o movimento, como a gente está em relação ao nosso trabalho, os níveis de estresse, os relacionamentos, se esses relacionamentos estão sendo satisfatórios ou se eles também estão sendo fontes de estresse, a nossa criatividade, enfim, todas essas áreas elas influenciam a nossa saúde como um todo. E na medicina integrativa a gente busca um equilíbrio entre os alimentos primários e os alimentos secundários, porque a gente busca a saúde como uma forma de vitalidade e bem-estar. Não só, a gente entende que a saúde não é só a ausência de doença. Então, dessa perspectiva, a gente vai falar hoje principalmente de como os alimentos secundários, ou seja, como a nossa alimentação no dia a dia pode influenciar os nossos hormônios. Eu também sou especializada em medicina funcional, então eu vou trazer um pouco da minha história, da minha formação, para vocês entenderem da onde que está vindo esse conteúdo que eu estou apresentando hoje. A medicina funcional ela é bem recente aqui no Brasil, eu me especializei nos Estados Unidos
E a base da medicina funcional é que a gente busca a causa do desequilíbrio. Então, não só tratar os sintomas, como muitas vezes a medicina convencional faz. Mas como assim? Então, por exemplo, no quadro de ciclo menstrual, onde existe uma menstruação dolorosa, existe dores nas mamas, ou muitas vezes uma síndrome de ovários policísticos, em que a mulher pode ficar vários meses sem menstruar, o que acontece não é uma falta de hormônio, né? Acho que é fácil da gente entender isso. Não é a falta daquela medicação, a falta daquele hormônio sintético. E sim tem outra coisa atrapalhando a função normal do nosso organismo. Porque através da medicina funcional a gente entende que todas as pessoas nascem para ter o organismo funcionando muito bem. E quando isso não está acontecendo, tem algum fator, ou seja, na alimentação, ou seja, estresse, ou um excesso de toxinas, que está atrapalhando essa sinalização entre as funções. Então, as células passam a trabalhar de forma inadequada. Então, quando a gente só trata o sintoma, a gente perde de reverter a causa. E a gente acaba silenciando o nosso corpo. Quando a gente vai mais a fundo, que é o que eu vou trazer para você aqui hoje, e a gente busca a verdadeira causa desse desequilíbrio, a gente não precisa se preocupar em ficar tratando os sintomas a longo prazo. Então, esse é um pouco da minha formação. Eu espero que você goste do tema, e essa palestra ela vai ser importante para você, se você é profissional da saúde, para poder orientar as suas pacientes, as suas clientes. Eu estou trazendo vários estudos científicos, e se você também não é da área da saúde, está buscando novos conhecimentos e novas ferramentas para incluir no seu dia a dia, na sua alimentação, tenho certeza de que vai ser muito bom para você também. Então acompanhe o vídeo até o final. Então, o que é uma menstruação dolorosa? A gente chama isso de dismenorreia na medicina. Esse termo mais complicado. Então, dismenorreia ou menstruação dolorosa, que pode ocasionar incapacitação das atividades ou que necessita de uma medicação para melhorar, é algo que acomete pelo menos 90% das mulheres atualmente, em alguma fase da vida. Pode ser que você não tenha tido isso durante a sua vida toda. Há alguns casos em que a TPM, as cólicas melhoram depois da gestação, mas em alguma fase da vida, quase todas as mulheres têm essa experiência. Então é muito importante a gente aprender a escutar o nosso corpo e a trazer esse equilíbrio de uma forma natural. Hoje em dia, eu entendo que isso está acontecendo porque a gente tem uma desconexão cada vez maior com os ritmos da natureza. E em que sentido? No sentido em que a gente muitas vezes se alimenta de comidas industrializadas, que são cheias de aditivos, alimentos refinados como açúcar, farinhas, frituras, coisas que vêm congeladas e são cheias de monoglutamato de sódio, gordura vegetal, né, que é a famosa gordura trans. Então, todos esses alimentos, eles são muito recentes na nossa escala humana e, de uma perspectiva genética, são muito novos. Então, o nosso corpo ele não identifica isso como alimentos de verdade. Ele identifica isso como alimentos que são novos, que não são reconhecidos pela história genética dos nossos ancestrais, porque eles não se alimentavam desses alimentos. Outra forma de desconexão com os ciclos naturais é a própria luz, né? A gente antigamente tinha um horário mais determinado para acordar e para ir dormir, e hoje em dia a gente está num ritmo cada vez mais acelerado, né? Que muitas vezes a gente trabalha fazendo plantões noturnos, ou a gente fica assistindo TV até altas horas da manhã, ou perde noites em festas e coisas assim, e isso é um grande disruptor do nosso ciclo circadiano, nosso ciclo interno.
Então tem várias formas de desequilibrar o nosso ciclo natural e é esse o meu trabalho, de trazer a consciência para a sabedoria interna que cada mulher tem, na verdade cada pessoa tem, para equilibrar o seu próprio ritmo, né? Entender essa nossa natureza rítmica e a conexão que a gente tem com o que está ao nosso redor, né? Então, a maior parte das vezes, o que acontece não é essa falta de uma medicação, e sim um excesso de toxinas, um excesso de outras coisas que estão atrapalhando o funcionamento normal do organismo. E o foco hoje vai ser principalmente nessas coisas, né, que eu disse, a alimentação. Como que a alimentação, no sentido de proteínas animais, proteínas vegetais, pode influenciar o nosso organismo como um todo.